Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, mais conhecido como Cepé. Eu tô gravando esse vídeo porque eu acredito que o melhor jeito de eu explicar o pensamento do Saramago, das ideias do Saramago, seja por meio de um vídeo. Então eu vou me utilizar dessa ferramenta, já que nós estamos em meios online, né? Para quem não sabe, nós estamos em 2020, pandemia, coronavírus, muitas mortes, muitas doenças. Então, trabalho de casa, fica em casa, quarentena, enfim, vocês já devem ter ouvido falar disso, mesmo para quem está nos assistindo muito para frente. E eu duvido que isso dure tanto tempo assim na internet. Mas, enfim. Eu queria dizer que eu tô lendo esse livro, e tô quase terminando também, esse livro para a disciplina de Literatura de Expressão Portuguesa 2, da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, para a professora Miriam. Oi, professora Miriam, se a senhora está me ouvindo, então cá estamos. E eu acredito que esse é o melhor jeito, porque não existe para mim melhor jeito de expressar do que a língua falada. Então eu preferi falar sobre as ideias dele dessa maneira, porque eu acredito que as ideias de alguém são algo de alguém muito importante. Então precisa de um certo cuidado, de um certo destaque. Eu posso contar a história de todo mundo com palavras escritas, eu posso resumir a vida de muita gente em biografia, mas transmitir as ideias de alguém do jeito que elas deveriam ser transmitidas, com a emoção que deveria ter, não é muito fácil. Eu acho que a palavra falada, que a língua falada dá conta disso, dessa maneira, das emoções. A primeira coisa que eu queria falar é que o livro que eu estou lendo para essa disciplina é o Ensaio sobre a Cegueira. Sim, para tu que já leu esse livro, provavelmente sabe que eu vou falar de coisas bem diferentes, bem profundas e talvez meio até pesadas, assim, mas é basicamente isso aqui. Esse livro foi escrito em 1995, ele rendeu o Nobel para o José Saramago em 1998, e é o único prêmio Nobel em literatura de língua portuguesa da história. Não houve outro até aqui, até 2020. Se houver aí, vocês comentem algum espaço desse site, alguma coisa assim, mas enfim, até o momento não houve. E eu acredito que não é à toa, né, que esse livro ganhou o Nobel, e tem motivos para isso, né? O primeiro motivo é de que eu acredito até que a professora tenha dado esse livro pra gente em função desse momento de pandemia, e aqui também acontece a pandemia de cegueira, né? A treva branca, a cegueira branca. As pessoas ficam cegas do nada, e é como se a vista fosse tapada por um mar leitoso, como eles dizem, e ficassem realmente cegas. E muita gente fica cega aqui, a gente tem muitas histórias sendo contadas, a gente tem foco narrativo, mas a gente descobre muita gente aqui o íntimo de muita gente. E esse livro é cheio de pensamentos, de digressões, e eu acredito que essas digressões são muito importantes para a gente entender o pensamento do Saramago. O primeiro pensamento dele que me salta aos olhos quando eu li esse livro, quando eu li outras coisas que ele escreveu, outros livros, enfim, é de que ele nunca deixou de ter esperança nas coisas. A gente sabe que o mundo é cada vez mais caótico, de que as coisas são terríveis, de que as pessoas são terríveis, isso a gente já sabe. Agora, a gente precisa entender o porquê que é tão terrível. Que mundo é esse? Quem sou eu? Quem é tu? Para onde vamos? Para onde viemos? Enfim, todas essas questões que a gente está tão acostumado na filosofia e de que parecem tão sem resposta, com ele passa a ter uma resposta. Passa a ter, se não uma resposta, uma procura de uma resposta. E eu acredito que é exatamente isso que significa esperança. Esperança não é expectativa. Esperança, para mim, é sempre acreditar num mundo melhor, mas sem se deixar acreditar que depois daquele momento vai ser um mundo melhor, porque isso é expectativa. A expectativa, ela é centrada em algum recorte de tempo, em algum momento. E a esperança não, a esperança se mantém em pé sempre. E para mim isso é fundamental a todo momento. A gente
A gente não pode viver sem esperança, porque pessoas que vivem sem esperança, sem sonhar no mundo melhor, e isso parece coisa de adolescente falando, elas não sobrevivem, elas apenas sobrevivem no mundo, elas não vivem. A gente precisa acreditar no mundo melhor, a gente precisa acreditar de que a gente pode mudar o mundo com o nosso esforço. A gente sozinho não muda, mas com os outros muda. E aí já vai o segundo pensamento do Saramago, que é o comunismo. Ele era participante do Partido Comunista Português. E o comunismo, esse pensamento mais à esquerda, sempre permeou as ideias dele, sempre permeou os livros dele. Não é à toa que aqui a única pessoa que não fica cega é a pessoa que ajuda todo mundo, que não vê propriamente a maldade nos outros, mas sempre faz a maldade para se defender. Ela mata uma pessoa com uma tesoura no pescoço porque ela queria se defender. Sexualmente falando, e como mulher, enfim, de N questões que eu poderia citar aqui, mas quem lê o livro vai saber melhor. E de que ele fala, o próprio Saramago diz em algum momento, de uma entrevista dele, de que o ser humano, é a única coisa que tem maldade. Perceba, a gente tem maldade, crueldade. É só a gente que tem esse tipo de coisa. Porque os animais, como, sei lá, um leão, mas mata porque precisa se alimentar ou porque vai se defender daquele outro animal que pode causar sua morte ou da sua matilha, do seu grupo. Eu não sei se diz matilha para leão, eu acho que matilha é de cachorro ou de lobo. Mas enfim, isso pouco importa. E de que ele faz isso por se defender ou para se alimentar. Ele não faz isso porque ele não gosta do outro animal. Ele não faz isso porque ele odeia. O ódio só mora no nosso coração. E eu acho que, assim como só mora o ódio, aliás, como o ódio só mora no nosso coração, precisa morar também a esperança de um mundo melhor. A gente precisa ser pessoas melhores. Eu acho que esse livro fala disso. Em algum momento do livro, eu não vou lembrar a página, ele fala, algum personagem diz assim: talvez a gente já estivesse cego quando cegou. Ou seja, talvez... Olha, perceba a alegoria do texto, a metáfora dentro daquele texto. Talvez a gente já estivesse cego quando cegou. Ou seja, o que é cegueira? Cegueira é não ver, né? É fazer isso aqui, de certa forma. E quando eu não vejo o que está do meu lado, na minha frente, no meu redor. Eu acho que, para mim, o que toca mais é não ver o outro. É ver alguém morrendo e a gente tá de tal maneira... Eu concordo que a adolescência tem um pouco do sentimento de que a gente aprenda... Sentimento não, de que a gente deve aprender com os sentimentos. A gente aprende a balancear esses sentimentos. A gente tem uma balança emocional na adolescência de que quando a gente perde uma pessoa muito querida, ela faz assim, ó, e a gente sofre demais. E depois de um tempo a gente acostumou. A pessoa velha, quando perde alguém, dificilmente chora, ou até concordo que possa chorar, mas dificilmente ela sofre tanto quanto o adolescente, porque o adolescente nunca sofreu isso, ele não sabe como é que pondera esse sentimento, então ele sofre demais ou sofre de menos. E o amor é a mesma coisa, a alegria é a mesma coisa. A paixão de adolescência é sempre lembrada por muitos como uma paixão que arrebata o coração. Uma paixão que é muito forte, de que a gente ama profundamente, quando é correspondido uma mais forte ainda, e acha aquilo muito bonito, e de fato é bonito, mas e com o tempo a gente aprende a amar na dose certa. A gente pode amar, mas a gente não ama tão rápido que gaste o sentimento, e a gente não ama tão devagar que aquele sentimento se desfaça, se perca no caminho. A gente ama no limite certo, para amar sempre. E eu acho que todos os sentimentos são assim, a gente mantém ele no limite certo para não sofrer demais e não sofrer de menos, e poder compreender que aquilo não mude. E eu acho que o Saramago tem a ideia principal nisso. Eu acho que a principal revolta dele, se ele estivesse vivo ainda hoje, eu penso por tudo que eu já vi a expressão dele, é que a gente não entende o mundo, que a gente não tem gana de entender o mundo, e a gente precisa entender o mundo para poder entender o outro. A gente precisa compreender o outro, a gente precisa sofrer, a gente precisa sentir, a gente precisa degustar esses amargores. E eu acho que talvez a literatura tenha esse papel no mundo, de que a gente precisa sentir por aqui. Eu não posso sentir a morte, eu posso sentir a morte de algum personagem desse livro, mas no tempo que eu fecho esse livro, acabou essa morte.
Acabou todo esse universo, acabou esse sofrimento. E eu acho que isso acostuma o nosso coração a sentir da maneira certa, a aprender a sentir. E pessoas que têm contato com esse tipo de sentimento via literatura aprendem a ser pessoas melhores porque aprendem a sentir e aprendem a entender o sentimento do outro que está do meu lado, que é tu aí do outro lado da tela. A gente precisa aprender a sentir pelo outro. A gente precisa aprender a sentir, a gente precisa regular os nossos sentimentos. A gente precisa ter sentimentos, ninguém disse aqui para não sentir, mas aprender a sentir da maneira certa. A gente precisa aprender a sentir. E a gente só aprende a sentir da maneira certa quando a gente se dispõe a sentir. Quando a gente se dispõe a sofrer de amor, quando a gente se dispõe a sofrer no luto, quando a gente se dispõe a ser feliz quando tem que ser feliz. Ou seja, a gente pode parecer uma bobagem, mas quando tu vai para uma festa e fica com o pensamento, e isso é muito comum, o pensamento de que, meu Deus, eu preciso fazer aquele trabalho, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, tal coisa, meu Deus, tal pessoa está doente. Tu não te permitiu ser feliz quando deveria ser feliz. Aquele é o momento para tu ser feliz. Porque quando tu é feliz, naquele momento de ser feliz, tu volta com a cabeça muito mais preparada para lidar com os teus problemas. A gente vai chamar isso de, meu Deus, eu tive uma noite maravilhosa, eu tive um momento de felicidade maravilhoso, agora eu estou muito melhor, eu estou descansado. E esse descanso, de fato, é sentir a felicidade um pouco na gente. Então, isso é um pouco do pensamento do Saramago, isso é um pouco do que está aqui, de pessoas que deixaram de aprender a sentir, de pessoas que deixaram de entender o mundo, de pessoas que deixaram de se questionar, de pessoas de um Saramago que entrou que viveu de 1922 a 2008 e nesse livro até 1995 e viu muita coisa mudar, viu uma guerra mundial muito forte, viu muita coisa acontecer e de que parou e pensou, a gente não entende mais o mundo, a gente precisa entender o mundo enquanto pessoas, a gente precisa desse entendimento para estar bem com a gente. E o sentimento de buscar conhecimento está sempre dentro da gente e a gente está a todo momento atrelando ele a discursos de que não precisa, de que a verdade é só um ponto de vista, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a pandemia, seja ela do coronavírus ou da cegueira, ela está aqui para nos mostrar de que o mundo é assim e de que a gente precisa entender o mundo e de que a gente precisa e que existem verdades que não são derrubáveis pelo discurso, que não são derrubáveis pela questão histórica discursiva. A gente precisa, existem coisas que não caem. Por exemplo, eu poderia falar aqui do movimento anti-vacina, de que tenta convencer as pessoas de que vacinas fazem mal, e eu não vou nem citar que mal são esse, porque não vale a pena. Mas a gente tem ao mesmo tempo uma pandemia que está matando e que tem uma vacina aí vindo e que pessoas não vão tomar e que essas pessoas vão se fragilizar e possivelmente vão morrer. E essa verdade ninguém escapa. Isso não é somente um discurso. O movimento anti-vacina, por exemplo, é um discurso de mentira, é um discurso de enganação, é um discurso que não é verdade. E a gente precisa combater ele. A gente precisa combater N discursos que não são verdade, porque as pessoas vão morrer. Isso é um fato e ninguém discursiva, e eu vou inventar esse verbo agora, esse fato. Não é possível relativizar esse fato. Tu me compreende, tu que está do outro lado? Eu me fiz entender até o momento, possivelmente eu não posso ouvir tua resposta, mas eu queria que pelo menos tu dissesse um não, um sim, para que a tua cabeça possa computar esse sentimento de entendi ou não entendi. Um outro ponto que eu tenho para dizer aqui, e possivelmente eu vou pôr uma música aqui que possa fazer alguma combinação, é da ganância, que eu acho que a ganância ela é um fruto de não entender as coisas. Assim, o ser humano sempre foi da guerra, da disputa, do ódio, e isso está de novo nesse livro. Eu falei que tinha motivo para ele ser o prêmio Nobel, não falei? Então, sempre tem alguma coisa nesse livro que tu aproveita para o mundo. Voltando, a gente tem sempre essa questão do conflito, a gente tem sempre essa questão do ódio, a gente tem sempre essa questão de odiar o outro e tá aqui, né? Tá não entender os outros, porque se, por exemplo, eu me ponho no lugar de quem... Eu vou fazer um exercício contigo. Tu ama alguém? Se tu ama, tu procura te pôr no lugar daquela pessoa, porque tu ama, o teu coração bate um pouco mais forte por ela. E eu não tô falando nem de amor romântico, tá?
Então dificilmente tu vai odiar aquela pessoa sem algum muito bom motivo, ou mesmo assim o ódio não passa pela tua cabeça por aquela pessoa. Jamais vai dizer, não, jamais eu vou odiar fulano, jamais eu vou odiar fulana, jamais eu vou odiar minha mãe ou meu pai, porque tu entende eles, porque tu sente como eles sentem, porque quando eles ficam tristes, tu afaga, ou quando tu fica triste, eles te afagam. E é isso, entendeu? Isso é parte de entender os outros. E eu acho não, eu tenho que parar com esse eu acho. Pra mim, é exatamente isso que o Saramago pensa. Esse não entender os outros, esse não compreender, esse não querer compreender, esse não se questionar, é a cegueira. A gente não pode se deixar cegar. O pensamento que rege a cegueira, e eu vou chamar aqui de pensamento relativista, ele tá por aí, relativizando e dizendo que a gente não deve questionar as coisas, que são tudo pontos de vista, são tudo discursos históricos, de que a ciência é só mais um ponto de vista, de que a gente tem que aprender a relativizar, porque nada deve ser muito questionado. A gente precisa deixar isso, porque isso é a cegueira. Isso, pra mim, é a cegueira. A gente precisa parar com a cegueira. E só a gente tem essa capacidade. Ninguém mais. Eu acho que se tu quiser uma ajuda para deixar de ser cego, porque tu possivelmente te toquei com esse discurso maravilhoso, com esse monólogo maravilhoso que eu fiz aqui, ai, tão maravilhoso, eu vou te recomendar esse livro, porque aqui nós falamos de cegueira, de ganância, de orgulho, de arrogância, de como tratar os outros, de como entender os outros, de como a gente está perdido nesse mundo e a gente pode se achar, a gente só está com os pensamentos errados na cabeça. Então, fica aqui a dica. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. O único prêmio Nobel de Literatura em 2020 em língua portuguesa. Bom, gente, era isso. Muito obrigado. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do que eu fiz aqui. Isso foi uma reflexão que eu vim pensando há dias de como fazer com vocês. Foi dias pensando, foram tardes elaborando um roteiro para falar com vocês da maneira mais clara. E eu só queria deixar para vocês essa dica desse livro. Eu queria resumir o pensamento desse autor maravilhoso que foi José Saramago, dessa pessoa maravilhosa que pensou sobre as coisas certas no mundo, para mim. E eu espero que para ti também, que tu te sinta motivado a ler o livro, que tu te sinta motivado a me escrever em algum momento. Deve ter algum contato que eu vou ter deixado em algum lado desse site aqui. E era isso. Esse foi um trabalho do Webfolio e esse foi o vídeo falando sobre as ideias e sobre a obra de José Saramago. Eu agradeço muito que vocês tenham assistido até aqui. Um abraço forte e de que do tempo que vocês estão, vocês possam me dizer: a pandemia passou, o mundo melhorou e a gente aprendeu a se amar. A gente aprendeu a viver sem a cegueira. Mas para isso a gente vai precisar passar por ela. Que a cegueira nos torne pessoas que veem muito melhor. Era isso. O meu muito boa noite e o meu muito obrigado.